Imagine que você acorda numa cela branca sem janelas. Você não foi preso por crime algum, não existe acusação. E o mais assustador, os próprios guardas não sabem, ou fingem não saber, que você é inocente. Isso não é ficção científica, isso aconteceu de verdade. Num experimento que deveria durar apenas 2 semanas, transformou adultos saudáveis em torturadores e vítimas em questão de dias. E o nome do homem por trás disso ficou marcado para sempre na história da psicologia. Era agosto de 1971 e o professor de psicologia Philip Zimbardo, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, decidia conduzir um experimento que ele acreditava ser crucial para entender o comportamento humano em situações de poder. A pergunta central era aparentemente simples: o que faz uma pessoa agir mal? É o caráter individual, algo que ela já carrega dentro de si, ou é a situação, o ambiente, o papel que ela é levada a desempenhar? Para descobrir isso, Zimbardo transformou o porão de um prédio universitário numa prisão simulada. Recrutou 24 jovens voluntários do sexo masculino, todos saudáveis mental e fisicamente, aprovados em avaliações psicológicas criteriosas. Dividiu-os aleatoriamente em 2 grupos. Metade seriam prisioneiros, a outra metade guardas. E então simplesmente deixou o experimento acontecer. O que ninguém esperava, nem os participantes, nem o próprio Zimbardo, era o que viria a seguir. Num intervalo de tempo chocantemente curto, aquele ambiente artificial começou a produzir comportamentos absolutamente reais. Os guardas, que não receberam nenhum treinamento formal para o papel, começaram a exercer um controle cada vez mais rígido, humilhante e cruel sobre os prisioneiros. E os prisioneiros, que sabiam que estavam num experimento, que poderiam sair quando quisessem, começaram a se comportar como detentos de verdade, com ansiedade, submissão e, em alguns casos, colapso emocional total. A simulação foi construída com detalhes perturbadores. Os voluntários designados como prisioneiros foram presos em suas próprias casas pela polícia local, que participou da encenação. Foram levados para a prisão simulada de olhos vendados, submetidos a rituais de desumanização, despidos, vestidos com uniformes idênticos, obrigados a usar toucas de meia na cabeça para simular cabeças raspadas e correntes nos tornozelos. Cada prisioneiro recebeu apenas um número, não tinha mais nome. Era o número 416, o número 819, o número 8612. A individualidade foi apagada desde o primeiro instante. Os guardas, por sua vez, receberam uniformes caqui, óculos espelhados para esconder os olhos e cacetetes de madeira. Tiveram uma única instrução de Zimbardo: manter a ordem. Como fariam isso ficou completamente a critério deles. E foi exatamente essa liberdade, esse vácuo de autoridade sem regras claras, que abriu uma porta perigosa para o lado mais sombrio da natureza humana. Em menos de 24 horas, os guardas já começavam a criar suas próprias regras arbitrárias. Em menos de 48 horas, o primeiro prisioneiro precisou ser liberado por colapso emocional severo. O que se seguiu ao longo dos dias foi uma escalada gradual e perturbadora de abuso psicológico. Os guardas passaram a humilhar os prisioneiros de formas cada vez mais criativas e cruéis. Obrigavam-nos a fazer flexões no meio da madrugada, privavam-nos de sono, usavam o banheiro como privilégio a ser concedido ou negado. Alguns guardas chegaram a fazer os prisioneiros limparem vasos sanitários com as próprias mãos. A crueldade não vinha de pessoas naturalmente sádicas, vinha de pessoas normais que haviam sido colocadas numa situação que normalizava o abuso. O aspecto mais chocante do experimento de Stanford não foi o comportamento dos guardas, foi o comportamento dos prisioneiros. Eram homens jovens, saudáveis, com plena consciência de que participavam de uma pesquisa. Sabiam que poderiam ir embora, e mesmo assim começaram a internalizar seus papéis de forma assustadora. Quando um prisioneiro tentou organizar uma rebelião, os outros não o apoiaram, ao contrário, o denunciaram para os guardas. Quando um prisioneiro entrou em colapso nervoso e foi liberado, os que ficaram não sentiram alívio, sentiram raiva, como se ele tivesse desertado.
O prisioneiro de número 8.612 foi um dos primeiros a demonstrar sinais graves de deterioração psicológica. Ele começou a chorar descontroladamente, a gritar, a se comportar de maneira desordenada. Zimbardo, que a essa altura já havia se envolvido emocionalmente no experimento, ele mesmo havia assumido o papel de superintendente da prisão, inicialmente acreditava que o prisioneiro estava fingindo para ser liberado. Essa confusão entre realidade e performance era ela mesma um dos sintomas mais alarmantes do que estava acontecendo. O experimento havia colonizado a percepção de todos os envolvidos. O próprio Zimbardo admitiu, décadas depois, que havia perdido completamente a perspectiva científica durante o experimento. Ele se tornou tão imerso no papel de autoridade prisional que resistiu às primeiras tentativas de interromper o estudo. Foram necessárias a chegada e o confronto direto de Christina Maslach, uma psicóloga que viria a se tornar sua esposa, para que ele finalmente enxergasse o que estava acontecendo com seus próprios olhos. Ela visitou o experimento no 6º dia e ficou horrorizada. "O que você está fazendo com esses jovens?" ela questionou, perturbada. Zimbardo, pela primeira vez, viu a situação com clareza. O experimento foi encerrado no dia seguinte, no 6º dia de um estudo planejado para durar 2 semanas. Uma das curiosidades mais perturbadoras envolve o número de pessoas que tentaram parar o experimento. Apenas uma, em 6 dias. 50 pessoas visitaram o porão de Stanford durante aquele período. Pesquisadores, assistentes, outros professores. E apenas Christina Maslach questionou moralmente o que estava acontecendo. Isso em si é uma descoberta psicológica devastadora sobre a conformidade e a normalização do absurdo quando ele acontece de forma gradual e dentro de uma estrutura institucional. Outro fato que poucos conhecem, o experimento foi apresentado ao Departamento de Marinha dos Estados Unidos, que o financiou parcialmente com o objetivo de entender conflitos e abusos que ocorriam em prisões militares. Décadas depois, quando as torturas na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, vieram a público, Zimbardo foi chamado como testemunha especialista em defesa de um dos guardas responsáveis pelas torturas, e argumentou que o comportamento daqueles soldados seguia o mesmo padrão documentado em seu experimento de 1971. O experimento de prisão de Stanford se tornou um dos estudos mais citados e mais debatidos de toda a história da psicologia, mas também um dos mais contestados. Décadas após sua realização, gravações originais obtidas por jornalistas revelaram detalhes que Zimbardo nunca havia divulgado publicamente. Os guardas teriam recebido instruções mais específicas do que ele afirmava, orientados a serem rígidos desde o início. Isso gerou um intenso debate sobre a validade científica do estudo. Teria sido um experimento legítimo ou, em parte, uma performance dirigida? Independente dessas controvérsias, o impacto do experimento na forma como o mundo pensa sobre comportamento humano, poder e moralidade é inegável. Zimbardo desenvolveu a partir dele o conceito do efeito Lúcifer, a ideia de que qualquer pessoa, sob as condições certas, é capaz de cometer atos de enorme crueldade. Não porque seja monstruosa por natureza, mas porque os monstros que carregamos dentro de si são liberados por sistemas, papéis e estruturas de poder que nos desresponsabilizam quanto indivíduos. O mal, concluiu Zimbardo, raramente vem de demônios, vem de pessoas comuns colocadas em situações extraordinárias. A repercussão do experimento levou a uma revisão profunda dos protocolos éticos em pesquisas científicas envolvendo seres humanos. Hoje, qualquer estudo psicológico que possa causar dano emocional aos participantes precisa passar por comitês de ética rigorosos. O experimento de Stanford, com todos os seus defeitos e polêmicas, foi um dos catalisadores mais poderosos dessa mudança. Nasceu da crueldade e gerou proteção. É uma das histórias mais complexas e perturbadoras que a ciência já produziu. No final daquele 6º dia, quando o experimento foi encerrado e os participantes foram liberados, houve um fenômeno surpreendente. Alguns dos jovens que faziam o papel de prisioneiros não queriam ir embora. Haviam mergulhado tão fundo no papel que a prisão simulada havia se tornado sua realidade. E isso talvez seja a parte mais inquietante de toda essa história. Não que pessoas normais se tornaram cruéis quando colocadas em posição de poder, mas que pessoas normais se tornaram prisioneiras, mesmo quando tinham a chave na porta. Então aqui vai a pergunta que vai ficar na sua cabeça. Se você fosse colocado nesse experimento hoje, sem saber o que sabemos agora, você teria sido diferente? Teria sido o guarda que resiste à pressão do grupo e trata os prisioneiros com dignidade? Ou teria cedido lentamente, passo a passo, ato por ato,
até se tornar irreconhecível para si mesmo. A resposta honesta pode ser mais difícil do que você imagina, e talvez seja exatamente essa dificuldade que faz esse experimento continuar assombrando a humanidade mais de 50 anos depois. Deixa nos comentários. Você acredita que teria resistido ou acha que qualquer um de nós pode ceder?